Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. Hoje eu estou muito feliz aqui nos estúdios porque a gente está recebendo um grupo de mulheres lindas que fazem um trabalho diferenciado, que é a respeito da proposta da Nurse Care. A gente já vai descobrir tudo sobre isso. Ainda hoje vou receber a fonoaudióloga Josimar Martins e a gente vai falar sobre a importância e os cuidados com a voz, um bem tão precioso que as pessoas abrem mão de cuidar e de tratar. Se der tempo, ainda vou roubar a fisioterapeuta Andréia aqui para falar um pouquinho sobre pilates para gestantes que vocês tanto pediram. A gente começa o bloco dando boas-vindas a todas essas mulheres aqui. Sejam bem-vindas, tudo bem? Obrigada. Vamos ver se eu consigo, se a minha memória está bem. Camila, seja bem-vinda. Obrigada. Val. Obrigada. Larissa. Obrigada. Andréia e Paola. Ai, que legal. Obrigada. Sejam bem-vindas, tá bom? Obrigada. Bom, vamos começar contando quando é que nasceu o Nurse Care. E aí é com você, Larissa, é isso? Isso. Conta aí. Então, o Nurse Care nasceu de uma proposta que a gente vinha observando há muito tempo. Eu, como enfermeira, trabalho no ambiente hospitalar, de que as mães, as mulheres, as gestantes tinham necessidades especiais de que elas aprendiam, vinham na internet, buscavam informações, mas na hora da prática tinha-se um pouco de dificuldade. Tá. Aí veio a busca, a procura com relação a nós enfermeiros para estar indo até o domicílio, para estar orientando, para estar ensinando essas gestantes, essas mães, os cuidados com o bebê, os cuidados dela antes dela ganhar o bebê, a questão da própria alimentação. Então a gente foi buscando e vendo que realmente precisava de pessoas especializadas para estar fazendo tratamento. Para treiná-las. Para treiná-las, exatamente. Olha que legal. E sabe quando você falou de enfermagem? Todos vocês são mães? Eu não sei. Você não ainda? Todos são? Não? A Val é mãe, a Andréia eu sei que é, a Paola também é mãe. Mãe de primeira viagem é um sofrimento, né? Você jura que o bebê vai quebrar. A gente não consegue dar banho direito, sempre sobra para as avós, né? E aí chega uma hora que a avó vai embora, ou quem não tem mães e pais perto acaba sofrendo com isso. Porque é um bichinho tão pequenininho, tão frágil. E nós, mães, a gente vê vocês manuseando os bebês com uma tranquilidade que dá vontade de aprender mesmo, né? Tem segredo, então, tem técnica. Tem técnicas, que às vezes a mãe, ela faz o certo, mas ela precisa desse apoio, ela precisa desse entendimento para ela saber que aquilo que ela está fazendo é certo, que é correto. E a gente consegue fazer as práticas no domicílio, muitas vezes, então a gente vai mostrando e ela vai fazendo, a gente vai mostrando e ela vai fazendo. Literalmente como pôr a mão na massa. Exatamente. Ou no bebê. Que às vezes é uma massinha fofa, né? Mas que é. Quantos anos faz que surgiu? Então, surgiu ano passado, a gente era apenas eu e a Camila, de enfermeiras, e esse ano a gente conseguiu montar esse grupo, também pela necessidade de uma equipe com fisioterapeutas, de uma outra enfermeira obstetra fazendo parte da equipe, e esse ano, então, a gente vem montando um grupo completo e temos também a fotógrafa que não está aqui hoje, que também faz parte, que faz os cliques nos nossos eventos, na roda de gestante. Tá. Então, como que é o nome dela? Vamos agradecer, ela não pôde a estar Paula. aqui. A Paula, obrigada também por fazer parte do grupo, né, Paula? Bom, vocês prestam serviços para gestantes, para mamães e para bebês. Isso. E também idosos. Isso, também é a parte de idosos, que aí é com a Camila, que ela faz esse cuidado com o idoso, o cuidado domiciliar principalmente, e cuidado hospitalar. Então a gente tem uma equipe de técnicos, a Camila pode falar. Você já vai chegar lá. Calma aí, antes vamos começar com a gestante, feito? Feito. É um período especial, a mulher passa por mudanças hormonais, o corpo muda, tudo muda. O que é que o Nurse Care ensina para essa mãe? Qual é a proposta de vocês? É na alimentação, é na atividade física, é no quê? Isso, então assim, a gente tem um grupo que a gente chama de Roda de Gestante Mamãe Coruja, que ele é realizado na Vila Coruja, um espaço direcionado para isso. Eu conheço uma casa de festas, né? Isso, uma casa de festas. E lá a gente tenta passar mensalmente informações sobre o corpo da mãe, sobre a alimentação, sobre os cuidados que ela tem que ter, o que ela pode usar, o que ela não pode usar,
quais produtos ela pode usar, quais ela não pode, as atividades físicas, principalmente relacionada com a parte das meninas de fisioterapia. Né? Então a gente vem buscando isso, trazendo para elas informações para que elas possam estar sanar as dúvidas que elas têm, né, relacionada à gestação. Tá, eu sei que vocês são uma empresa, um grupo de consultoria, mas vocês fazem muito trabalho voluntário, que é, por exemplo, workshop, palestras gratuitas. Isso. Essas rodas de gestante, como é que é? É gratuito? É inscrição? Isso, é gratuito, né? Não tem custo nenhum. Ela se inscreve via Facebook da nossa página mesmo. E aí a gente confirma e-mail, quantas semanas ela está de gestação, para também a gente direcionar os temas para essas mães. Sobre o que vai falar, o que vai ensinar, etc. A página de vocês no Facebook é Nurse Care Consultoria. Consultoria? Isso. Só Nurse Care Consultoria. Eu já peço para a Michelle colocar ali. Você pode adicioná-las no Facebook, curte, né? Uma página só curte. Estou aprendendo essa coisa. E aí pode se inscrever por ali. Pode. Tá. Quando a gente fala em atividade física da gestante, aí eu acredito que entram as fisioterapeutas. Pode fazer atividade normal, André? Como é que é? Conta um pouquinho disso. Então, para a gestante que a gravidez é sem risco, né, tranquilo, liberação médica, a gente indica a atividade física a partir do 3º mês. Tá. Especificamente na gestante, na parte do Pilates, que eu sou professora de Pilates, terapeuta especializada nisso, a gente preza bastante pelo fortalecimento do assoalho pélvico, da preparação do corpo para a gestação, para aguentar a barrigona. E no pós-parto também a atividade física ajuda, porque na verdade o corpo tem a memória muscular, né? Então o pós-parto com certeza vai ser bem mais tranquilo. Tá, eu vou aproveitar que você já está com o microfone e falou de Pilates. Quando eu imagino uma gestante fazendo atividade física, eu só consigo imaginar ela fazendo Pilates. Não sei por que isso, né? Nós sabemos que existem atletas que ficam grávidas e continuam fazendo suas atividades, etc. Mas para uma mãe que não é acostumada com uma atividade, eu acho que é o ideal, né? Porque não tem impacto, vai dentro do limite das suas forças. Como é que é? Pilates para gestante? Então, o Pilates ele preza bastante pelo fortalecimento, alongamento, trabalhando também o equilíbrio, a coordenação, a postura. Então, tudo que uma gestante precisa, né? Fora que você falou que ia sem impacto, então são exercícios específicos para ela, direcionados para a pessoa. Por ser também uma atividade onde a gente trabalha com uma aluna, no máximo 2, a gente pode dar uma atenção especial para a gestante nesse caso. Fica bem personal, né? Fica Isso, bem tranquilo. Bem e eu lembro que eu via fotos da André com uma barrigão enorme, fazendo, era tão lindo ver, né? E depois você com o bebê, né? Isso, depois o bebê foi praticar comigo também. Que é muito legal. Bom, é claro que a gente está falando hoje aqui sobre o grupo, né? O Nurse Care, mas eu quero também deixar contato das meninas para vocês. Por exemplo, tem uma gestante assistindo, até ela conseguir participar da próxima roda de gestante, ela se interessou em fazer Pilates. Então você pode ligar para a Andréia, vamos passar teu telefone, Andréia? É 9927-4559. Tá, 9927-4559. Ou mesmo entrar na página do Nurse Care e falar lá que você gostou disso, se interessou e quer isso ou aquilo. Feito? Já falamos mais de Pilates. Paola, você trabalha com drenagem, é isso? Exatamente, Fabiana. Eu sou fisioterapeuta especializada em drenagem linfática para gestantes. Tá. Toda gestante incha, é fato. Nem toda. Não? Não vamos generalizar. Eu achava que era normal, porque que senão fazia tem parte da gravidinha gravidez. que tá em casa e fala assim, mas eu não estou inchando, então é normal. Ah, nem não? toda gravidez. Nem toda gestante incha. Tá. O que acontece? Todas as gestantes têm uma elevação de taxa hormonal. Certo. Que pode ocasionar esse inchaço, esse edema, que a gente chama. Mas nem todas elas incham. Ah, eu achava que toda mãe Mas inchava. vamos dizer que 90% É, incha. né? É o número. São poucas as felizadas. Sim. A principal queixa das gestantes, principalmente no 3º trimestre de gestação, é o inchaço. Tá. Então, eu trabalho em cima disso com elas, Tá. para amenizar esse inchaço, esse edema, principalmente mãos, pernas e pés, né? Vira aquele pé de pãozinho, que elas chamam. Que fica. Então, elas vêm para mim, a gente trabalha toda essa parte, mais o relaxamento, a ansiedade também que a gestação promove. Acalma as mães, né? É um momento só dela e do bebê. Para acalmar mesmo, além de promover esse... Você sabe que eu tive a oportunidade aqui mesmo, no programa É Saúde, de entrevistar um cirurgião cardiovascular
e ele falou que se ele pudesse fazer uma recomendação às mulheres, ele faria que elas passassem por uma drenagem linfática pelo menos uma vez por semana, independente de estar grávida ou não. Por que essa importância de drenar? A drenagem traz muitos benefícios, né? Ela desintoxica, ela diminui a retenção de líquidos e, além do próprio bem-estar, eleva a qualidade de vida da gestante e das não gestantes também, né? Mas a gente está falando das gravidinhas, eleva a qualidade de vida. Por quê? Ela aprende a se autoconhecer, o corpo está em mudanças severas, né? Com a gestação. Então, com a drenagem, ela vai aprender a se conhecer, a sentir o bebê melhor, a saber exatamente as mudanças que estão acontecendo no corpo dela. Tá. E você atende lá no Charmeville. Da Thaís Correia? Da A Thaís esteve Correia, aqui no falando Jardim sobre Carvalho. dermopigmentação, vocês lembram? Que é uma técnica muito legal que corrige cicatrizes, imperfeições. Maravilhosa. Tá. Você lembra o telefone? Sim. Tá. 42-3301-6937. Drenagem para gestante. Só gestante você atende ou não? O meu foco são São as gestantes. Mas a gente acaba atendendo o pós-parto também, né? Ah, que é excelente. A gente foca também um pouquinho. Para ajudar Para voltar, né? o corpo ao normal. Isso. Tudo mediante liberação médica, né? As gestantes e as não gestantes. Tá. Leva a prescrição médica, geralmente a partir do 3º mês, tá? Que os médicos liberam. Levando a prescrição, a gente começa a fazer. Muito legal, né? Que delícia. Agora eu vou para a Val. Elas estavam todas tímidas aqui, ninguém queria conversar comigo, né? Era para falar só com a Larissa, né? Você é formada no quê, Val? Eu sou enfermeira, né? Tenho uma pós em gestão em serviços de saúde e, por último, fiz obstetrícia, né? Foi a qual eu me apaixonei e continuo aí. Ai, que legal! Você participa do momento mais importante, que é maravilhoso. a chegada do Com bebê. certeza, a chegada do bebê, o cuidado, né? Com o bebê, com a puérpera, né? No pós-parto. Então, a gente dá orientações quanto à amamentação, aqueles cuidados rotineiros, né? Com o bebê. E acompanha parto também, né? E Então, você ainda se emociona? Muito. É? Cada parto É uma diferente, emoção. é uma emoção, é muito bom, é gratificante. Muito A bom. chegada da vida é muito linda, É né? maravilhoso. E você poder presenciar isso é maravilhoso. E a gente proporciona, né, um carinho diferenciado, né, um acolhimento diferenciado, né, que esse é o nosso, né, a gente fez obstetrícia já, né, Por isso, pensando mesmo. nisso, né? Uhum, E quando que exatamente. você entrou no grupo, no Nurse Então, Care? o Nurse Care, acho que tem um mês, né, Larissa, que eu... Ah, acabou de entrar. convidada, Ah, que legal. Então, assim, a Larissa me convidou e, nossa, topei. Tá Estamos feliz, aí. tá gostando do desafio, né? Muito bom, muito bom. Ai, que legal. Bom, antes de conversar com você, eu tenho que chamar o intervalo, né? Então eu vou chamar o intervalo rapidinho. Você não sai daí, eu não vou abrir para perguntas hoje, porque são muitas convidadas e eu mesma já tenho tantas perguntas, que podem ser as suas, é claro. Mas aproveita o intervalo, adiciona lá ou curte a página Nurse Care Consultoria no Facebook e você pode enviar por ali a sua pergunta, a sua sugestão, etc, etc. Feito? Intervalo rapidinho, 2 minutos e a gente já volta. Estamos retornando e estamos recebendo aqui, hoje nos estúdios, um grupo de mulheres profissionais de diferentes áreas que trabalham com consultoria. O nome do grupo é Nurse Care e eles têm a proposta de prestar serviços para gestantes, para mamães, bebês e idosos. Agora chegou a tua vez de falar um pouquinho, Camila. Camila, você é enfermeira também? Enfermeira também, E você é especialista em cuidar de idosos, é isso? Isso, Na verdade, foge um pouquinho do assunto delas. Então, a gente viu a necessidade, tanto é que eu trabalho junto com a Larissa em ambiente hospitalar. Então, a gente viu a necessidade que, por exemplo, acontecia qualquer fatalidade na família, ia para casa e agora? O que fazer? O que fazer? No hospital, tudo bem, tem funcionários, tem técnicas, tudo. E em casa? Aí começa, cuidados com sonda, cuidados com dietas, cuidados com curativos. Então, eu acabo pegando a parte adulto e idoso. Tá. E presta assistência. Então, a gente tem uma equipe já, que tanto passa durante o dia, durante a noite. Qualquer necessidade que eles precisarem, a gente está prestando esse serviço para eles. Mesmo porque os idosos, chega uma fase da vida que eles começam a voltar a ser crianças. Não é? Nítido. E assim, todos nós temos que aceitar isso, porque todos nós, se Deus quiser, chegaremos lá. E eu acredito que um dos fatores que mais pega, que mais afeta, chega na hora que eles têm a famosa incontinência e aceitar usar a fralda geriátrica. Por que isso ainda é tão difícil de ser aceito? É
difícil acostumar, você vê que você não tem toda aquela capacidade que antes você tinha. Então agora você não consegue controlar ou por algum motivo você não tem mais aquilo que era a tua habilidade que você fazia sem você pensar que você ia fazer. Lógico. Então, Torna-se desde uma o fato da parte de evacuar, de urinar, parte de comer, parte de conversar, parte de raciocinar, tudo muda. Exatamente. E assim, é importante ter um trabalho como vocês fazem, de consultoria, de ajuda, etc., porque muitas vezes a família não está preparada para isso. E eu não digo nem preparada tecnicamente, não está preparada psicologicamente para lidar com isso, né? É muito difícil para um filho ter o pai ou a mãe, que sempre foram os heróis, os modelos de vida, passando por uma fase difícil, que precisam de suporte ou de ajuda o tempo todo do lado. Exatamente. E é uma carência, né? A cidade ainda tem essa carência de Bastante. acompanhantes, de cuidadores, etc. Bastante. Até porque também a família, a vida continua. Então tem trabalho, tem filho, tem responsabilidade e acaba não um peso, mas assim, fica aquele impasse. E agora? Sei. Como que eu faço? E acaba sugando a energia de quem não é preparado, né? Mesmo vocês que têm o curso de enfermagem, que são preparados para atender, já passam por momentos de cansaço. Agora imagine quem nunca trabalhou com isso, quem nunca se preparou para isso, ter que enfrentar uma situação. Já está com o emocional mexido e ainda ter que ter força e pegar firme, porque muitas vezes você tem que ser rigoroso com o idoso, né? Porque eles ficam birrentos que nem criança. É verdade, eles ficam, não quero, não vou pôr fralda, não vou comer isso. E também tem o lado ao contrário, né? Por exemplo, ele está em casa, normal, a família já está acostumada e ele vai para o hospital, para o ambiente hospitalar. Tem família que não consegue ficar, que acaba ficando internado junto com a pessoa, né? Então também a gente presta esse serviço. E mesmo quando eles estão hospitalizados e conseguem voltar para casa, é um alívio. Né? Porque ninguém gosta de ficar em hospital, né? Não adianta. Por melhor que seja toda a estrutura, ninguém quer ficar. Não é diferente. Eles querem aconchego, querem ficar em casa, né? Então vocês têm uma equipe também que atende. Tá. Tanto dia quanto noite. Turnos, fazem turnos e vão trocando. Tudo certinho. Nossa Senhora, que legal isso. Esse grupo de vocês é bárbaro. Eu estava conversando com elas aqui no intervalo que eu vou achar um horário, vou tentar e a gente vai tentar promover mais esse tipo de encontro, para que as pessoas de casa possam enviar as perguntas, enviar as dúvidas, ou mesmo se alguém mais está interessado em participar. Tem como, Larissa? Fala um pouquinho, como é que é? Então, a gente tem as nossas rodas de gestante, que são uma vez por mês, normalmente na segunda ou quarta-feira últimas de cada mês. Certo. Né? As mulheres podem se inscrever, como você já havia falado, e é totalmente gratuito. A mulher vai lá. Esse mês agora a gente vai falar, que vai ser amanhã, né? A gente vai falar sobre cuidados com o bebê. Então a gente vai fazer a aula prática de banho, aula prática de troca de fralda. E vamos falar também sobre a Chantala com o bebê. Então, a mãe vai levar a boneca e a gente vai fazer na prática com ela todos esses cuidados. Ah, que legal isso! E essa roda vai acontecer? Vai acontecer amanhã, né, às 19 horas, lá na Vila Coruja, mas as nossas vagas já estão esgotadas, né? É um número limitado de mulheres. Mas a próxima roda também vai acontecer, a gente vai falar sobre aleitamento materno e sobre o sling, que é aquele tecido que a gente usa. Uma delícia, que amarra o neném e fica aconchegado. Isso, então a gente vai levar os slings, a gente vai mostrar. Ensinar a usar. Ensinar a usar, tudo certinho. Tá, então... A gente tá com a ideia também de fazer dança para gestante com o bebê no sling. Ai, que delícia, imagine que amor. Delícia, vai ser muito Bem gostoso. legal. Então, assim, a roda de amanhã já está com as vagas preenchidas. Sim. Mas em breve vocês farão outra. Isso. Ainda não tem data marcada. Acompanhando a página no Face, a gente já, 2 semanas antes do início, a gente já coloca lá no Face e já O vai que vai ter e divulgando. as pessoas já podem se inscrever. Isso. Tá, então amanhã vai ser troca, banho. Vai ser troca, banho, cuidado com o coto umbilical. Eu vou falar um pouco sobre os testes que são feitos dentro do ambiente hospitalar, teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, né? Todos esses testes para a mãe saber o que está sendo feito também com o bebê dentro do hospital. Tá, fala bem. E eu vou falar, Fábio, do Chantala, que é a massagem específica para bebê, e do banho do furô, que é o banho no balde, né?
que já dá Que pra amor. dar o banho no nenê desde o recém-nascido. Muita gente não sabe, né? E eu dou o curso também, então a gente vai falar um pouquinho da Chantal e do banho do furô também. Tá. Que hoje em dia eu acho que tá bem mais conhecido, assim. Aham. E o bebê adora o Ah, banho com no furô. E certeza. a gente vai fazer a prática também. E com o os furô bonecos. pode ser um baldinho. Pode ser um baldinho. Ah, é porque às vezes a pessoa está assistindo e vai falar, nossa, onde é que eu vou tirar um furô? Um balde, uma Um bacia. baldinho pequenininho, ele se sente como se estivesse no útero da mãe. Então ele fica bem mais tranquilo. Do que Gente, na eu tô louca banheira, Ele se sente mais acolhido. mais né? isso. Que amor. Fica mergulhadinho. Vó também pode fazer, não pode? Claro. Porque vó fica muito com criança. Deve participar. É, de repente a vó está E é assistindo, um pode momento gostoso, né? se inscrever não pra só próxima. O banho não é só para higiene, mas também é um banho relaxante. É uma forma de você passar o carinho, passar a segurança pro bebê, né? Ai, Diminui que legal. cólicas também. Aham, o né? bebê fica mais tranquilo, mais dorme melhor, que as pessoas Sim, muitas... relaxa. Alguns dormem dentro do furô, né? Isso. Que amor. A gente sempre fala para fazer a rotina com o bebê, né? Então a gente sempre orienta para fazer a Chantala antes, que já é super relaxante, já ajuda a aliviar bastante as cólicas, aumenta o vínculo pai, mãe e bebê, vó, bebê. Uhum. E daí depois o furô e o soninho, mamar e soninho. Imagine que perfeito. beleza, que delícia. Sabe o que eu queria pedir para vocês, uma autorização? Porque esse programa passa em várias cidades diferentes. E de repente as pessoas que estão nos assistindo de outra cidade ficam pensando assim, mas que injustiça, o Nurse Care só tem lá em Ponta Grossa, etc. Se as mães que estão assistindo, por exemplo, reunirem-se em um grupo de mulheres, vocês não fariam isso em outras cidades? Pertinho, é claro. Eu falo de Carambeí, que nos assiste, Castro, Tibagi, Com certeza. né? Porque já que são workshops marcados com data específica, de repente as mães de fora ficam super curiosas, querem participar, né? E aí para vocês podem ligar para 42 9111 1373, 42 9111 1373, tá certo, né? Tá aí no seu vídeo. Ou mesmo curtir a página lá, Nurse Care Consultoria, e pedir maiores informações para as meninas, etc, etc. Bom, então amanhã vai ser troca, banho, massagem. Cuidados todos com o bebê, Aham. os exames, né, os testes que a gente faz dentro do ambiente hospitalar, Chantala. Ai, que delícia. E o próximo? O próximo vai ser aleitamento materno, né? Toda a parte do aleitamento, desde a fisiologia da mama, a gente tem que explicar para a mãe entender, né, Tá. o processo. E o sling, que é o tecido. Ai, que De legal. repente, Fábio, às vezes assim, eu queria tanto participar desse Pois tema. é, E esse daí- primeiro. Isso. E então vamos conversando lá no Face, liga pra gente, entra em contato por e-mail, que de repente a gente pode repetir esse tema mais pra frente, Legal. em Pode outro juntar um outro mês. grupo. sim. São no máximo 30 pessoas. Isso. Tá. Muito legal isso. Eu tô adorando isso aqui. Tô adorando essa ideia. Bom, o grupo nasceu faz pouco tempo, quase 2 anos, é isso? Isso, 1 ano e meio, mais ou menos. Tá. Que a gente... Você está vendo aqui profissionais, enfermeiras, fisioterapeutas. De repente você quer contribuir de alguma forma, porque muitas vezes a mãe vê uma necessidade que de repente vocês não têm tempo ou não conseguem suprir. Entra em contato com as meninas, quem sabe você também pode fazer parte do grupo, né? E eu quero pedir para você, Larissa, falar um pouquinho mais sobre quem quer participar, quem precisa dessa consultoria. Porque muitas vezes existem crianças, como é que chama agora? Hiperativas. E eles nascem assim. Tem bebês que não tem nada que faça dormir, nada que faça relaxar. E a mãe precisa voltar ao trabalho, precisa voltar ao mercado e precisa de assistência. Então, vocês prestam também consultoria especializada. Isso. A gente vai até a casa da mãe, né, faz um trabalho com ela, vê o que ela precisa, quais são as necessidades que ela precisa mesmo. Tá. Né? Então, algumas a gente precisa só o bebê entrar numa rotina, então a gente consegue estabelecer uma rotina, vai alguns dias para fazer o banho junto, para estar participando. Tá. E tem algumas, por exemplo, que nem você falou, para voltar ao trabalho, a gente tem uma equipe de técnicos de enfermagem que são treinados, capacitados para estar indo atendendo essa mãe, né? Se ela precisa para posar com a mãe. Com o Sim, bebê. com o bebê. Que legal. Se precisa para horário da tarde, para horário da manhã. Então a gente consegue fazer
essa junção, né? A gente leva o técnico, apresenta, vê se é aquilo que a mãe, né, precisa, está necessitando, e aí a gente faz esse elo de ligação mesmo. Tá. Sabe por que eu achei tão importante? Porque apesar do programa ser voltado a falar de saúde, que nada mais é do que a saúde na gravidez, com os bebês e depois de idosos, eu tenho uma preocupação muito grande que nós temos visto cada vez mais pessoas desequilibradas judiando de crianças e de idosos. Eu não sei se o mundo está surtando, se as pessoas estão ficando... Não sei, não consigo entender o que está acontecendo. Então, as pessoas ficam sim com receio de recolher em suas casas profissionais que não conhecem, que não têm um histórico de trabalho. Então, é legal vocês montarem um grupo assim, que traz referência, que traz graduação, né? Estamos preparados sim para atender. Não é pegar uma pessoa qualquer e falar, vem aqui e cuide do meu pai que não anda mais, que precisa disso, daquilo, ou fica com meu filho que eu preciso trabalhar. Principalmente criança e idoso, né? Criança que ainda não fala e o idoso muitas vezes que tem medo. Que a gente vê barbaridades, né? Vê coisas horríveis. E a gente faz também a monitoria, né? A gente monitora, então liga para a mãe, tudo bem, como que tá. Às vezes a mãe, ela prefere até que a gente vá para fazer a visita e até ficar lá com ela um tempo, passando as orientações. Então, sempre a gente está em contato, né? Porque o técnico vai até a casa fazer, né? Que vocês abandonam a equipe, tá? Não, sempre está junto, observando, vendo se precisa, se não precisa. Às vezes a gente precisa mesmo intervir, né? Às vezes a mãe tem algum problema de amamentação, uma mama que está com uma fissura, alguma coisa, então a gente vai para intervir. Ai, que legal. Ajudar, às vezes, né? Até na questão da depressão pós-parto, né? Ou a impossibilidade da mãe, de forma física, cuidar do bebê, né? Ah, é verdade, tem muito isso, né? Tem mães que não aceitam o nenê ter saído de dentro dela, né? Eu tive da minha segunda filha. E não era uma depressão como as pessoas têm depressão de não quero sair de casa. Não, eu não queria aceitá-la perto de mim. Porque eu queria ela dentro de mim. E é uma coisa meio confusa, né? Porque a cabeça do ser humano é meio maluquinho, assim. São essas alterações severíssimas que a gente vai sofrendo ao longo da gestação. Exatamente. E para você conseguir voltar depois é muito difícil. Você está falando que você sofreu Passei por isso, Eu tive que fazer um tratamento na época psicológico, né? Para aceitar que a minha filha não era minha, ela era do mundo. Né? Até hoje ainda acho que ela é só minha, mas a gente divide um pouquinho, né? Olha, meninas, eu quero dizer que foi um prazer enorme recebê-las. Prometo que a gente vai amadurecer essa ideia de poder levar até a casa do telespectador mais informação, tá? Eu vou conversar com o grupo aqui da TV, vou falar com a produção também, ver se a gente consegue bolar, porque eu acho muito válido isso, vocês levarem até as pessoas não só a prestação de serviço, de consultoria, mas informação, né? As pessoas estão carentes, sim, de informação, de como viver melhor de uma maneira mais saudável, né? Então, eu quero agradecer a Paola, obrigada. Andréia. Obrigada, de novo a oportunidade. Imagine, está sempre aberto aqui. Larissa, parabéns. Val, obrigada, viu? Ai, Camila. Obrigada, Camila. Eu tinha que errar na última, né? Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Foi um prazer recebê-las e espero em breve poder se encontrar de novo, tá bom? E para você de casa que quer saber mais sobre essa equipe ou precisa dos trabalhos, você pode ligar para 42 9111 1373 e curte lá a página delas no Facebook, Nurse Care Consultoria. Ali você pode saber a agenda de cursos, os workshops, fazer perguntas e até mesmo o telefone de contato de todas elas. Feito? Bom, vamos para mais um intervalo? Prometo que será breve e no próximo bloco vamos falar sobre a importância dos cuidados com a voz. Eu levo cada pito. 2 minutos, já tô aqui. Estamos retornando e a partir de agora eu recebo aqui a fonoaudióloga Josimar Martins para falarmos sobre a importância dos cuidados e tratamentos com a voz. Seja bem-vinda, Jo, tudo bem? Obrigada, Fábio. Muito bem. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas ficam na dúvida. Qual é a função, o trabalho do fonoaudiólogo? O trabalho do fono vai desde desenvolver, melhorar a ressonância, a projeção vocal, quando a pessoa trabalha com algum tipo de atividade que exige, né, o uso da voz, até o tratamento das doenças, como a disfonia, né, a rouquidão,
e o pós-operatório de algumas cirurgias também, com algumas alterações, como o cisto, sulco vocal, em que você pode melhorar muito a condição de vibração da mucosa e de ressonância, melhorando então, diminuindo o esforço e melhorando a qualidade de voz. Tá. Eu vou te fazer algumas perguntas e você pode achar que são perguntas banais, mas são muito importantes para a gente esclarecer para as pessoas de casa por que é tão importante cuidar da voz. Antigamente ninguém ouvia falar disso e hoje tem campanhas, vocês mesmos fizeram uma campanha aqui em Ponta Grossa, na cidade, sobre a conscientização, etc. Por que esse alerta? Por que vocês se preocuparam em dar esse alerta? Porque as pessoas, eu vejo dois lados. As pessoas tratarem a rouquidão como algo sexy, charmoso e não darem atenção de que isso é um sinal de uma patologia que está acontecendo na laringe, que pode às vezes ser até sinal de uma patologia muito mais séria. Por um exemplo, um câncer de mediastino, o que pode fazer um bloqueio do nervo recorrente, faz uma paralisia de prega vocal, de uma hora para outra você está com uma voz bem disfônica, com muito ar, uma voz bem soprosa, e que você não entende de onde é que vem. Né? Um pós-cirúrgico que mexa na região de tireoide pode ter como consequência também uma paralisia ou uma paresia, que é uma diminuição grande da mobilidade, né, da prega vocal. Então, ela está mostrando, não é fisiológico da voz estar alterada. Ela nasceu para ser plena, claro que dentro das limitações de todos, alguns com uma impostação melhor, com uma articulação melhor, mas uma característica regional até, porque dentro das regiões... cantando, isso, mais não. cantado, mais agudo, mas, né, as pessoas têm essas características, mas ela tem que ser limpa, sempre limpa. Tem que ser tranquila. Então, rouquidão é doença? Rouquidão é doença. Independente da idade, ou não? Ou ao envelhecermos nós vamos perdendo esse timbre, a gente vai ficando mais rouca? Ela não vai ficando rouca, na verdade ela vai ficando soprosa, se você perceber. Ela vai ficando mais aguda e mais soprosa, justamente pela diminuição de mobilidade da mucosa que recobre a prega vocal. Tá. Dá para exercitar corda vocal? Sim. Todos os dias. E a gente deve exercitar? Com certeza deve. Como, Ju? O que tem que ser feito? É claro que um acompanhamento com fonoaudiólogo seria o ideal para as pessoas que dependem e precisam da voz para trabalhar. Mas a pessoa de casa que não quer perder isso, quer continuar com qualidade, o que ela tem que fazer para cuidar da voz? A primeira regra é boa hidratação, como para todo o resto do corpo, né? Como eu brinco, até os olhos ficam mais brilhantes quando você ingere água. Né? Não é que a água vá passar pela prega vocal, porém, por hidratação sistêmica, você acaba melhorando toda a qualidade de pele, cabelo, mucosas, num geral. Não ingerir alimentos pesados antes do uso da voz. Você, com isso, você faz uma dilatação, né, de estômago, acaba bloqueando o diafragma, dificulta, então, todo o embasamento, porque a voz está totalmente embasada no trato respiratório. A nossa gasolina para a produção de voz é o ar. Certo. Então, quanto mais ar, quanto mais livre está, melhor a produção, melhor a projeção e você tem um excelente resultado. Tem uma coisa que a gente sempre fala e sempre dá confusão, mas para profissionais da voz mesmo, a gente evita, por um exemplo, ingerir alimentos derivados de leite, chocolate, antes do uso de voz, quando você vai ficar um bom tempo falando, porque eles favorecem a produção de muco. E aí você começa a pigarrear, para limpar, você acaba fazendo então uma alteração. Não competir com ruídos, você está com a voz alterada ou você não está muito bem, está com resfriado, economizar a voz nesses dias, procurar diminuir o teu ritmo, procurar não competir com ruídos. A gente tem muito isso, professores principalmente, começa a aumentar ambientes muito ruidosos em torno, até ruas, tráfego, os próprios alunos dentro de sala de aula. E a tendência é falar cada vez mais alto para sobrepor aquele ruído de fundo. O que acontece? Você abusa do teu trato vocal e você acaba tendo então uma alteração que a gente vê, nossa,
É comum um professor se ausentar no mínimo 5 dias por ano por problema de voz. Entendi. Então, assim, começa com um sintoma tipo um cansaço no final do dia, um cansaço que é físico mesmo, sabe? A voz diminuindo, perdendo a potência, perdendo projeção. Isso vai se agravando, vai se tornando quase que diário. No final de semana chega a praticamente perder a voz, daí no final de semana ela volta, segunda-feira começa todo o processo de novo, até que você vê instalado um nódulo vocal, que é o famoso calinho, que todos chamam. Calo vocal. Né? O calo vocal é um nódulo que é formado justamente por repetida agressão em cima da mesma região da prega vocal. Tá. Chega a uma altura que ela não consegue se recuperar e fica então abauladinha e faz com que a voz fique rouca, soprosa, perda. E você vê o sofrimento, é sofrimento. Dói isso? Dói. Dói? Dói porque você vai fazendo esforço, toda a região de laringe vai trabalhando com muito mais tensão. Você vê daí associado síndrome de tensão musculoesquelética, então você vê aquelas pessoas, né, até com o pescoço alargado, dobras, né? E tem pessoas que, não sei por isso, se é uma patologia, ou quando essas pessoas falam, umas veias saltam assim. Salta. Então, de fazer essa força. Exatamente. Aí é que tá, descompensa tanto, você não sabe mais o que é falar com conforto. O que é uma voz normal. E você chega num ponto em que você não consegue mais estabelecer isso sozinho. Daí é a grande função do fonoaudiólogo. É mostrar como você fazer para recuperar essa produção tranquila, sem esforço, que a pessoa já não sabe mais como fazer. Vai perdendo com o tempo, né? Total. Deixa eu só voltar um pouquinho no calo da corda vocal. Isso tem tratamento ou é só cirurgia daí? Pelo contrário, hoje, na verdade, os otorrinos nem indicam mais cirurgia para nódulo. Ah, não? Faz um tratamento. Totalmente com o fono, você consegue fazer a reabsorção, porque é uma questão, sabe um calo de sapato? Se você troca o sapato, o calo não continua. Certo. Se você continua usando aquele sapato, o calo vai aumentando, não é assim? Mesma coisa. É mudar a conduta. E tudo dentro da terapia de fono está realmente em mudar uma conduta. Então, até eu brinco, eu estava hoje mesmo trabalhando com uma pessoa que vai produzir vídeos. Eu não gosto da minha voz, acho minha voz muito aguda, eu gostaria de modificar isso para que ficasse melhor no vídeo. O que você espera? Eu já falo, eu já não tenho dificuldade com a câmera, ok. Então, como é que nós vamos fazer? Então, você vai trabalhando com exercícios que vão relaxar a laringe, abaixar então o pitch, deixar ele mais confortável, não aquela coisa, né, esganiçada, aguda. E você consegue, então, com exercícios de articulação, esse é um outro grande aliado da voz, né? Você falar, por exemplo, ler um texto antes de você começar a falar, você lê um texto sobrearticulando. Então, eu gostaria muito de estar aqui hoje. Isso ajuda? Isso ajuda porque ele destrava todo o movimento. E quando você coloca, então, bastante tensão na região de lábios, você automaticamente relaxa a laringe. Legal. Legal, né? Então, você trabalha com sobrearticulação. Quando você entra no vídeo, você já está mais tranquilo. Relaxada, os movimentos de lábios são mais frouxos e você consegue comunicar muito melhor. Muito legal. Bom, eu tenho algumas perguntas que eu tenho que te fazer, porque senão as pessoas depois vão me puxar as orelhas aqui. Por que a gente não pode ficar fazendo... Por que isso faz mal? Porque é uma grande agressão na prega vocal. Exatamente do que a gente estava falando. Assim, o pigarro foi feito, Deus lá desenvolveu, para que você pudesse realmente limpar. É uma região muito inervada, muito sensível. A prega vocal foi feita para proteger a entrada da via aérea. Certo? Então, nós temos a laringe e logo atrás o esôfago. A laringe, você tem a prega vocal verdadeira, em cima dela a falsa e em cima disso a epiglote. Tudo isso é um sistema de proteção que quando você engole, quando você... qualquer coisa que você vai engolir, ele fecha, as duas fecham, levanta, a epiglote fecha e o bolo alimentar vai para o esôfago. Quando a gente diz que entrou pelo buraco errado, entrou de verdade. Alguma coisa sólida ou líquida entrou nessa região da entrada da traqueia e o organismo então tosse, né, para expelir, faz o pigarro para limpar. Só que
quando essa alteração que eu acabei de descrever, esse esforço pelo nódulo ou por qualquer outra alteração, um câncer que esteja se desenvolvendo, uma placa leucoplásica, um edema de Heineken que é formado pelo excesso de cigarro, que vai fazendo um inchaço na prega vocal. Então, várias alterações modificam o padrão, a estrutura. Você, para conseguir fazer a voz sair, você acaba fazendo o pigarro para tirar esse muco que se acumula em volta dessa lesão. E isso vai fazendo com que todo esse sistema fique cada vez mais inchado e vermelho. Falando em termos simples, vai irritando. Tá. Então, é uma coisa que se autoestimula. Você consegue entender? À medida que você pigarreia cada vez mais, você vai lesionando cada vez mais, o organismo se defende com mais muco, então você entra num ciclo vicioso. Por isso que tem pessoas que têm, a gente tem a impressão até que é um tique nervoso mesmo, que fica o tempo inteiro. Vai falar qualquer coisa antes, vai. Já não sabe mais limpar, né, sem isso. Tem uma outra coisa que também é um grande vilão, que é o refluxo gastroesofágico. Né? Muito mais comum hoje em dia, porque com todo esse estresse e alimentação que as pessoas têm, né? Tudo argolado, e em 15 minutos você tem que terminar uma refeição e voltar ao trabalho, continuar falando e continuar desempenhando, né? Às vezes você tem, então, o refluxo, então, entendendo, como eu falei agora há pouco, está um do lado do outro, o refluxo vem, ele acaba banhando a região da entrada da laringe, né? E acaba irritando essa mucosa, que também, para se defender, vai produzindo cada vez mais muco. E você entra num processo, então, de pigarro constante. A primeira coisa é detectar a causa. Por que está fazendo isso? O porquê que está fazendo. Então, o que a gente sempre recomenda é procurar um otorrino, fazer uma laringoscopia, que é muito simples, é um exame ridículo. É uma câmera que está instalada na ponta de uma caneta, bem fininha, que ele põe, então, na boca, e como a câmera é virada para baixo, você tem uma visualização da laringe, então ali você mata a charada. Certo. Tem alteração? Não tem alteração? O que tem que ser feito? E a maioria das vezes passa, então, pelo tratamento com a fono, né, que a gente chama de fonoterapia, para melhorar, então, a condição dessa laringe, tirar o excesso, a vermelhidão e o inchaço dessa região toda, para que a lesão fique bem... não é cicatrizada, mas tem determinadas lesões que você não tira com fonoterapia. Mas como você reduz bastante a alteração em volta, mostra melhor onde tem que ser trabalhado daí pela cirurgia em si. Entendi. Entende? Tá. Gritar faz mal para a voz? Claro. Nem de vez em quando? Não, de vez em quando a gente até precisa gritar. É bom, né? Expande um pouco. Mas assim, né, a história do gritar, mas gritar embasado, né? Gritar com muito ar. Quando você põe ar na prega vocal, você acaba protegendo todo o sistema. Não tem assim, o adolescente volta rouco no final da noite porque fica cantando no meio do som, cantando no meio de todo o barulho. Então, também é um trauma vocal, isso. Né? Aquele falar mais alto em cima do ruído próximo à escola ou dentro da sala de aula é um trauma vocal. Falar sem nenhum preparo ou sem nenhum aquecimento durante 8 horas seguidas, tem muitas profissões que você fala 8 horas, 12 horas seguidas, né? Então, isso tudo eu sempre associo com um atleta. O atleta, ele se prepara, ele se alimenta diferente, ele hidrata, toma sais minerais, ele faz aquecimento da musculatura. Depois que ele termina, ele alonga a musculatura. É exatamente a mesma coisa. Só que é um músculozinho, coitadinho, bem pequenininho, né? Que o ser humano teve a capacidade de desenvolver, então, uma comunicação eficaz, falando com símbolos diferentes, mas a produção toda vem da vibração de 2 preguinhas vocais com um músculo e uns músculos acessórios que fazem, então, mudança do pitch, né, agudo, grave, e conseguem modificar toda a fala. Tá. Qual que é o grande perigo das famosas pastilhas? Porque as pessoas começam a ter problema nas cordas vocais, elas param em qualquer farmácia e se automedicam com pastilhas. As pastilhas, cristais de gengibre,
o famoso esquinho para os cantores para aquecer a prega conhaque, vocal. não é? Todo mundo já entendeu. Acho que já é a terceira vez que eu estou falando, né? Que pela prega vocal não passa nada de então líquido e nem de sólido. Então, o que aquece de verdade é que relaxa e você acaba produzindo a voz do tom que você acha que deve, né? Alto, às vezes demais, com abuso vocal, porque você relaxou. E na questão das pastilhas e dos cristais, esse tipo de coisa, também eles acabam produzindo uma sensação de bem-estar ali na hora, que te impede de perceber o esforço que você está fazendo. Então é mito, não dá certo. Não, se isso acontece com frequência, porque doente todo mundo fica. Lógico. Ter alteração de voz, todos nós temos, Normal, acabei de comentar, né? A gente vê os profissionais se preparando para vir digamos, né? Você tem aqui o programa, hoje você estava com uma alteração de laringe, estava rouca, você passa o dia se preparando para chegar aqui e poder desempenhar o teu papel. Todos nós fazemos. Então, o que tem que ter o foco é justamente do cuidado diário. E se essa alteração permanece, ela não vai ser a pastilha que vai resolver. Entendi. Esse tem é o que critério. procurar ajuda, né? Não adianta. Tem que tentar ver o que está errado. Algo está errado. Tá. A outra pergunta é assim, é verdade que você tomar algo muito quente e algo muito gelado em cima faz mal? Não é nem em cima, é o quente e o gelado. Esse choque faz mal. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu já comentei. O muito quente vai fazer reação da mucosa em volta, o muito gelado também. Quem é que não tomou ainda uma coisa bem gelada e logo em seguida pigarreou? Pigarreia. Entendi. Porque a reação é uma proteção. É uma proteção. É natural do organismo. Então, evitar mesmo. Veja, não é que você não possa tomar, né? O quente, o café, o chimarrão, o sorvete, a água gelada. Mas tudo que é em excesso não é bom para nada do organismo. E para vós também não. Vai fazer mal mesmo, né? Também não. Adorei te receber, como sempre. Prometo te incomodar mais vezes, feito. Opa, estou sempre à disposição. Como o nosso horário chegou ao final, eu tenho certeza que muitas pessoas de casa têm dúvidas ou mesmo precisam buscar ajuda. Pode ligar para que número, João? Para o 9119-8552. Tá, 9119-8552. Está no vídeo. Obrigada, foi um prazer te receber, viu? Todo meu. Olha, conversei aqui com Josimar Martins, fonoaudióloga, e eu quero terminar o programa de hoje agradecendo toda a equipe pelo suporte, pela estrutura, agradecendo pelo carinho que sou recebida e principalmente por você permitir que eu entre aí na sua casa, tá bom? Fica ligadinho na nossa programação, fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.